Shalom Adonai, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja trazendo mais uma reflexão para a sua vida que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Algo interessante de frisar aqui é que esse capítulo ele tem uma semelhança, esse texto que eu vou ler tem uma semelhança com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 em diante, onde fala que Deus ia acrescentando todos aqueles que iam sendo salvos, né? Fala sobre a comunhão da igreja daquela época, fala sobre o relacionamento, né, pessoal que aquela igreja tinha, né? Inclusive era uma igreja que repartia com os irmãos, era uma igreja solidária, era uma igreja misericordiosa, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja onde tinha operação de milagres, porque as pessoas daquela época, do primeiro século, estavam empenhadas em buscar a presença de Deus exclusivamente, em primeiro lugar. Hoje estamos diante de uma geração relaxada, uma geração que não ora mais, uma geração que não jejua mais, uma geração que não tem comprometimento com a palavra de Deus, uma geração que só pensa no seu próprio umbigo, mas Deus, ele traz o exemplo para nossas vidas de hoje, para que nós venhamos, mudar a nossa trajetória na presença de Deus enquanto estivermos aqui nesta terra, porque Deus ele quer nos usar como canal de bênção, mas para que Deus nos use como canal de bênção, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E a igreja do primeiro século era uma igreja sensível, era uma igreja que tinha visão, era uma igreja que tinha discernimento, era uma igreja que tinha direção, era uma igreja que tinha unção, era uma igreja que tinha poder, era uma igreja que tinha autoridade, discernimento para discernir aquilo que era de Deus ou não, visão para enxergar o mundo espiritual, revelação, dada pelo Espírito Santo de Deus. Era uma igreja que verdadeiramente estava dentro dos parâmetros daquilo que Deus ele requer de cada um de nós. Era uma igreja que repartia o pão, era uma igreja que acolhia os necessitados, era uma igreja diferente da igreja atual. E eu vou estar lendo aqui o versículo 32 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Esse versículo 32, fala sobre concordância. São pessoas, que estão no mesmo pensamento, no mesmo intuito, no mesmo propósito, pessoas que pensa algo aqui e depois muda o pensamento. É uma pessoa que tem um norte, é uma pessoa que tem foco, é uma pessoa que tem objetivo, naquilo que faz até então. Diz a palavra de Deus aqui: ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam um com os outros tudo que tinham. Então o que acontece? Eu quero frisar para você, essa igreja era uma igreja totalmente desprendida. Não quer dizer que você, um exemplo, tem que vender sua casa, vender seu carro, não é isso que eu quero dizer, Eu não quero ser utópico aqui, eu não quero ser louco, não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Mas assim, a igreja nessa época era tão cheia do Espírito Santo, minha gente, que era uma igreja que, ajudava as pessoas. Hoje em dia, em muitas igrejas, você tem que se matar para pedir uma cesta básica, você tem que se matar para pedir uma oferta, você tem que se matar para pedir para as pessoas colaborar, Inclusive, eu passo por isso no sentido de que eu tenho um projeto, de doação de cestas básicas, que graças a Deus tem pessoas generosas que ajudam, e eu ajudo pessoas pontuais que precisam de alimento. E eu vou dizer para você, o negócio é estreito. Muitas vezes tem pessoas que não podem ajudar realmente, mas tem pessoas que têm e são egoístas, são mão fechadas, são avarentas, São pessoas que muitas vezes o fluxo da prosperidade não opera na vida dessas pessoas, porque são pessoas egoístas, são pessoas que só pensam em receber e não dá. A vida ela é feita de dar e receber. É um fluxo para que você venha prosperar, você tem que dar. A própria palavra de Deus fala que melhor coisa é dar do que receber. Aqui o versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas e vendiam traziam dinheiro. Porque hoje no meio do povo de Deus há muitos necessitados.
Porque hoje, no meio do povo de Deus, há muitas pessoas precisando, porque os próprios irmãos que têm condições de ajudar não ajudam, né? Muitos pastores não ajudam, enfim. Que Deus abençoe a sua vida. Desculpe, o celular acabou caindo.